Você acha que conhece Hulk, o grandão verde que fica com raiva e sai quebrando tudo? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que existe uma versão do Hulk que é basicamente um homem morrendo de câncer? Que existe uma versão que só funciona à noite? Que existe uma versão que combina o Hulk com o Wolverine? E que existe uma versão que já derrotou os próprios Vingadores sozinha? O Hulk não é um personagem. O Hulk é uma família inteira de monstros. E hoje eu vou te mostrar todas as versões, das mais fracas até aquela que pode literalmente partir o planeta ao meio. Fica até o final porque a última versão dessa lista é uma das coisas mais absurdas que a Marvel já colocou no papel. Quando Stan Lee e Jack Kirby criaram o Hulk em 1962, a ideia era simples. Um cientista exposto à radiação gama se transforma num monstro de força descomunal quando fica com raiva. Parecia uma história de uma nota só. 60 anos depois, o Hulk é um dos personagens mais complexos e variados de toda a Marvel, com versões que vão de criaturas trágicas e quase inúteis até entidades que flertam com o poder cósmico. Eu passei um tempo mergulhado nas HQs catalogando cada versão relevante, e o que eu encontrei foi muito mais rico do que eu esperava. Hoje o ranking vai do mais fraco para o mais forte, e cada posição tem uma história que vale ser contada. O Hulk mais fraco de todos, a versão da TV dos anos 70. E se você gostar do vídeo, cara, deixa seu like e se inscreva no canal. Então regaça o gostei. Pode parecer estranho começar aqui, mas faz sentido. O Hulk da série de televisão dos anos 70, interpretado por Lou Ferrigno, é tecnicamente a versão mais limitada já produzida, e não por falta de dedicação do ator. O problema era simplesmente a tecnologia da época. Sem CGI e sem efeitos visuais avançados, o personagem ficava restrito ao que um homem pintado de verde conseguia fazer fisicamente. Sem saltos gigantes que atravessam quarteirões, sem pancadas que criam crateras, sem enfrentamentos com criaturas colossais. O Hulk da TV era forte para um ser humano, mas era uma versão domada, contida, muito distante do poder que os quadrinhos já mostravam na mesma época. Para quem cresceu com essa versão, descobrir o Hulk das HQs é quase um choque cultural. A versão mais trágica, Hulk de Ruínas. Essa aqui não é fraqueza de poder, é fraqueza de destino. Na HQ Ruínas, uma história de realidade alternativa criada por Warren Ellis, Bruce Banner não se transforma num herói quando exposto à radiação gama. Ele se transforma em algo grotesco, um corpo humano destruído por dentro, com tumores causados pela radiação espalhados por toda a carne. Não existe força, não existe fúria verde, existe apenas um homem morrendo de forma lenta e horrível, consumido pela mesma energia que, em outra realidade, o tornaria invencível. Ruínas é um exercício de horror com personagens da Marvel, e o Hulk dessa história é o símbolo perfeito de tudo que pode dar errado quando o universo não decide ser heróico. É a versão mais perturbadora que existe, e também a mais humana. Hulk Cinza, Senhor Tirateima. O Hulk Cinza é historicamente a primeira versão do personagem. Apareceu já no primeiro número em 1962, antes de virar verde nas edições seguintes, mas quando voltou de forma consistente, ficou claro que era uma variação mais limitada. O Hulk Cinza, também conhecido como Senhor Tirateima, só existe à noite. Durante o dia, Bruce Banner retorna. Além da limitação de horário, ele não possui a escala de força e fúria do Hulk verde. Clássico. É mais esperto, mais calculista, com uma personalidade de gangster que é fascinante narrativamente, mas em termos de poder bruto fica bem abaixo. O que salva o Senhor Tirateima não é força, é estilo. Ele é o tipo de versão que você colocaria numa mesa de pôquer, não numa batalha contra o Thor. Mas agora a gente começa a subir de nível, porque as próximas versões já entram numa faixa onde fraco não é mais a palavra certa, e cada uma delas tem algo único que a separa do Hulk clássico de uma forma que muda completamente o jogo. Rick Jones. De amigo a monstro. Rick Jones é inseparável da origem do Hulk. Foi ele que entrou acidentalmente na zona de testes, foi ele que Bruce Banner correu salvar, e foi a exposição à radiação tentando proteger Rick que o transformou no Hulk pela primeira vez. Durante décadas, Rick foi o amigo humano, o companheiro sem poderes numa história cheia de eles. Mas os quadrinhos eventualmente deram a ele seus próprios poderes, e de forma perturbadora. Rick Jones se torna uma criatura poderosa com habilidades semelhantes ao Hulk, e mais tarde é transformado na Bomba A, uma versão do Abominável moldada a partir do seu corpo. A trajetória de Rick mostra algo que o universo do Hulk explora muito bem. A radiação gama não transforma pessoas de formas previsíveis, ela amplifica algo que já estava lá. E no caso de Rick, o que estava lá era uma vida inteira de trauma e sacrifício. Robert Maverick, Hulk vermelho com prazo de validade.
Robert Maverick é uma versão mais recente do Hulk vermelho, não o General Ross, mas um personagem introduzido depois, com uma limitação muito específica. Ele só consegue manter a transformação por cerca de 1 hora por dia. Depois disso, o corpo volta ao normal. Essa restrição muda completamente o perfil de ameaça. Maverick é perigoso, sim, mas é um perigo com contador regressivo. Estrategicamente, você só precisa sobreviver tempo suficiente. Nos quadrinhos, ele é usado de forma interessante, exatamente por conta dessa limitação. É um personagem que precisa ser eficiente porque não tem o luxo de durabilidade. Em termos de poder absoluto, fica no meio da tabela, mas como estudo de personagem com restrições, é uma das versões mais bem construídas. Betty Ross, a evolução da arpia. Betty Ross passou décadas sendo o interesse amoroso de Bruce Banner, e os quadrinhos eventualmente decidiram que ela merecia mais do que isso. A primeira transformação dela foi em Arpia, uma criatura alada com poderes consideráveis. Depois veio a Mulher Hulk Vermelha, versão mais diretamente poderosa com força e resistência elevadas, e mais recentemente ela retornou como Arpia Vermelha, combinando elementos das duas transformações anteriores. O arco de Betty é o mais longo e mais complicado do universo do Hulk. Ela foi vítima, foi vilã, foi heroína, foi aliada, foi inimiga. Cada transformação carrega o peso dessa história. Em poder, a versão Mulher Hulk Vermelha dela chega a níveis sérios, mas o que torna Betty interessante não é onde ela está no ranking, é o caminho que ela percorreu para chegar lá. Professor Hulk, o mais equilibrado. O Professor Hulk representa uma das soluções narrativas mais elegantes para o problema central do personagem. Como você tem a inteligência de Banner e a força do Hulk ao mesmo tempo? A resposta foi uma fusão consciente, uma versão em que Bruce integrou as múltiplas personalidades internas e chegou a um equilíbrio. O resultado é um Hulk que pensa, planeja e age com estratégia. Mas aqui está a ironia. A raiva é a principal fonte de poder do Hulk. Quanto mais furioso, mais forte. O Professor Hulk, ao controlar a raiva, coloca um teto no próprio poder. Ele é mais consistente, mais confiável, mais civilizado e, em troca, perde o potencial de escalar para níveis absurdos. É um trade-off consciente. Nos filmes do MCU, a versão do Professor Hulk de Vingadores Ultimato é basicamente essa, e a recepção dividida do público faz sentido, porque tirar a fúria do Hulk tira algo fundamental da fantasia do personagem. Skaar, o filho do planeta Sakaar. Skaar é o filho de Hulk com Kaera, uma guerreira do planeta Sakaar. Ele aparece no arco Filho do Hulk, depois dos eventos de Planeta Hulk, uma das melhores histórias do personagem em história recente. Criado num planeta hostil, sem pai, sobrevivendo desde o nascimento em condições extremas, Skaar chegou à Terra já como um guerreiro formado. Nos quadrinhos, a força dele é comparável à de Hulk mesmo, o que é dizer muita coisa. Em adaptações de live action, a recepção foi mais fria, mas nas HQs ele tem histórias sólidas e momentos de poder impressionantes. O que torna Skaar único não é apenas a genética, é o fato de que ele cresceu sem nenhuma das restrições morais que Bruce Banner carregou a vida toda. Skaar é o Hulk criado sem freios. Amadeus Cho, genialidade e força. Amadeus Cho começou como personagem secundário, um adolescente prodígio considerado um dos seres humanos mais inteligentes do planeta. Sua entrada no universo do Hulk foi literalmente científica. Ele desenvolveu uma forma de absorver a radiação gama de Bruce Banner, aliviando Banner do bardo e assumindo a transformação ele mesmo. O que diferencia Amadeus de qualquer outra versão é o controle. Ele é um gênio mantendo a mente ativa dentro do corpo do Hulk, planejando, calculando, usando a força de forma dirigida. Em teoria, isso deveria torná-lo mais perigoso. Na prática, os quadrinhos exploram a tensão entre o controle que ele acredita ter e o poder que está contendo. E o momento em que esse controle começa a rachar é narrativamente muito bem executado. Até aqui a gente estava na parte segura do espectro. Versões com limitações, versões trágicas, versões equilibradas. Mas agora a gente entra no território onde poderoso começa a ser pouco. Porque as próximas versões não são apenas fortes, elas são o tipo de coisa que faz outros heróis da Marvel reconsiderarem suas próprias estratégias. Maestro, inteligência sem moral.
O Maestro é uma versão futura de Bruce Banner e é uma das mais perturbadoras porque combina dois elementos que normalmente não coexistem: a inteligência de Banner com a crueldade absoluta de alguém que desistiu de ser herói. Em seu futuro distópico, o Maestro sobreviveu a uma guerra nuclear que matou praticamente todos os outros super-heróis, absorvendo tanta radiação que se tornou ainda mais poderoso que o Hulk clássico. E sem outros heróis para dar freio, ele simplesmente tomou o controle. O Maestro é o que Banner poderia ter sido se tivesse deixado a raiva vencer completamente. E isso o torna um espelho perturbador do personagem. Em termos de poder, ele é formidável, mas sua derrota pelo Hércules nos quadrinhos gerou debate entre os fãs sobre onde exatamente ele se encaixa no espectro. A resposta honesta, muito acima da média, mas não no topo. Mulher Hulk, Jennifer Walters. Jennifer Walters recebeu os poderes do Hulk de uma forma diferente, uma transfusão de sangue de Bruce Banner depois de ser baleada. O resultado foi uma versão verde com força comparável à do primo, mas com uma diferença crucial: ela manteve a personalidade intacta. Jennifer é advogada, é inteligente, é engraçada, é consciente, e isso a torna, em muitos aspectos, mais funcional como heroína do que o Hulk clássico. Mas o que coloca ela nessa posição do ranking vai além da versão padrão. Existem momentos nos quadrinhos onde entidades cósmicas amplificam os poderes dela para níveis que ultrapassam tudo que ela demonstrou antes. Em sua forma mais poderosa, She-Hulk não é apenas Hulk mais mulher. Ela é uma força independente com potencial que os quadrinhos ainda não exploraram completamente. Hulkling, Kree, Skrull e força absurda. Hulkling é um caso interessante porque tecnicamente não tem nada a ver com radiação gama. O nome é uma coincidência de aparência, não de origem. Ele é um híbrido de Kree e Skrull, o que lhe dá um conjunto de poderes completamente diferente. Metamorfose completa do corpo, capacidade de criar garras e asas e qualquer estrutura física que precisar, força sobre-humana considerável e uma resiliência que vem da biologia alienígena dupla. O Hulkling é a prova de que o universo Marvel consegue criar personagens com o mesmo perfil visual do Hulk a partir de origens completamente diferentes. E o resultado é alguém que é genuinamente poderoso por razões próprias, não derivadas. Arma H. Hulk encontra Wolverine. Se você já se perguntou o que aconteceria se os experimentos do programa Arma X fossem aplicados ao universo do Hulk, a resposta é Arma H, uma criatura que combina força e resistência em escala Hulk com o fator de cura regenerativa do Wolverine, mais as garras de Adamantium. Em teoria, é um dos seres mais difíceis de matar que já existiram. Não apenas absorve dano massivo, mas se regenera continuamente, enquanto mantém força de destruição em massa. A limitação é narrativa. A Arma H ainda é um personagem relativamente novo e subutilizado, então o teto real do poder dele não foi completamente explorado. Mas o que já foi mostrado é suficiente para colocar essa versão bem acima da maioria. Hulk Vermelho, General Thaddeus Ross. O General Ross passou décadas perseguindo o Hulk e então se tornou um. A versão Hulk Vermelho de Ross não é apenas Hulk mais vermelho. Ela tem habilidades que o Hulk original não tem. Emissão de calor intenso a partir do próprio corpo, capacidade de absorver radiação e energia de outras fontes para amplificar a força, e rajadas de energia que funcionam como arma à distância. Ross também é militar experiente. Ele usa a força com disciplina tática, não com fúria instintiva. Isso o torna um adversário categoricamente diferente. Em alguns arcos, o Hulk Vermelho superou o Hulk clássico em força bruta, aproveitando a absorção de energia em momentos estratégicos. Uma das versões mais completas em termos de combinação de poder e estratégia. Olhando para tudo isso, uma coisa fica clara: o Hulk é menos um personagem e mais uma ideia que a Marvel continua reexplorando. Cada versão pega um elemento diferente: raiva, inteligência, tragédia, herança, experimento e leva ao extremo. E é exatamente isso que torna o Hulk um dos personagens mais ricos da Marvel depois de 60 anos. Mas as próximas duas versões estão em outro patamar completamente, porque uma delas tem ligação com entidades cósmicas que existem além do universo físico.
e a outra apareceu uma única vez e nunca mais foi usada, porque talvez a Marvel tenha percebido que tinha criado algo que quebrava qualquer tentativa de equilíbrio narrativo. Bruce Banner, World Breaker e Hulk Imortal. O próprio Bruce Banner, nas suas versões mais extremas, já é um fenômeno em categoria própria. O World Breaker Hulk surge depois dos eventos de Planeta Hulk e Hulk Guerra Mundial, quando Banner volta à Terra furioso pelo que aconteceu com sua família em Sakara, e o nível de raiva acumulada o coloca em um patamar de destruição que faz outros heróis entrarem em pânico, literalmente. Líderes dos Vingadores discutem evacuar continentes. O simples ato de andar do World Breaker causa terremotos. Esse não é mais Hulk como herói relutante, é Hulk como evento geológico. Mas o Hulk Imortal vai além ainda. Essa versão, explorada na run de Al Ewing, que é considerada por muitos a melhor história do personagem em décadas, revela que o Hulk tem uma conexão com o One Below All, uma entidade que existe abaixo do inferno na cosmologia Marvel. O Hulk Imortal não pode morrer de forma permanente, ressurge após cada morte e carrega dentro de si uma ligação com algo que está além do universo físico. É uma versão que transforma o personagem de herói com raiva para canal para algo que não tem nome adequado. O Hulk Imortal é possivelmente a versão mais assustadora narrativamente, não pelo poder bruto, mas pelo que ele representa cosmicamente. Hulk Azul, Capitão Universo. E chegamos ao topo. E o topo é honestamente uma anomalia. Existe uma versão do Hulk, rara, aparecendo uma única vez nos quadrinhos, onde Bruce Banner se torna hospedeiro do Unipower, a Força Enigma, o mesmo poder que cria a Capitão Universo. Lembra que no vídeo sobre as heroínas mais poderosas, eu falei que a Capitão Universo... Capitão Universo representa o próprio universo se defendendo? Pois bem, agora imagine isso combinado com o Hulk. O Unipower concede habilidades praticamente ilimitadas ao hospedeiro, manipulação de matéria e energia em qualquer escala, alteração das leis físicas locais, poder que já foi suficiente para enfrentar celestiais. Quando isso se combina com a força base do Hulk e a raiva acumulada de Banner, o resultado é algo que a Marvel literalmente não voltou a usar. Essa versão apareceu, fez o que tinha que fazer e sumiu. E a ausência dela nas histórias seguintes fala por si só. O Hulk Azul com o Unipower é tecnicamente a versão mais forte que já existiu do personagem. Não tem debate, não tem versão alternativa que chegue perto. É o Hulk com poder cósmico pleno, e o fato de que a Marvel deixou essa ideia guardada numa única aparição sugere que, mesmo para os quadrinhos, era poder demais para usar com frequência. Então, recapitulando a jornada de hoje, começamos com o Hulk mais limitado de todos na TV dos anos 70, passamos pela versão mais trágica de Ruínas, pelo Hulk cinza com seus limites noturnos, por Rick Jones que virou Bomba A, pela Maverick com prazo de validade, pela evolução de Betty Ross, pelo equilíbrio do Professor Hulk, pela herança selvagem de Scar, pela inteligência controlada de Amadeus Cho, pela crueldade futura do Maestro, pela força independente da Mulher Hulk, pelo híbrido alienígena Hulkling, pela raiva da raiva que é Clu, pelo experimento que é Arma H, pela estratégia do Hulk vermelho, pelo horror cósmico do Hulk imortal, pela destruição geológica do World Breaker e chegamos no Hulk azul com o Unipower, a versão que a Marvel criou e ficou com medo de usar de novo. O que tudo isso prova é o que Stan Lee provavelmente não imaginava em 1962. O Hulk não é um personagem com um poder fixo, ele é uma ideia em expansão permanente, e cada vez que alguém resolve explorar um novo ângulo, aparece algo que muda tudo o que a gente achava saber. Se esse vídeo fez sentido para você, tem mais coisa no canal que segue essa mesma linha. Análises profundas de personagens da Marvel que a galera costuma subestimar ou mal conhece. E se você ainda não viu o vídeo sobre as 10 heroínas mais poderosas da Marvel, o link está na descrição, porque tem conexão direta com algumas coisas que apareceram hoje aqui. Se inscreve, ativa o sininho e até o próximo!